E aí, minha garotada, saudações, sejam todos bem-vindos a nossas aulas remotas. Deixar bem claro aqui que ainda não foi definido um horário por parte da secretaria e pelo esse fato de não ter sido atribuído ainda o horário, a gente vai começar por aqui para que não sejamos tão afetados, né? Então, quando sair o horário oficial, aí a gente segue o padrão do horário oficial. Enquanto isso, vamos por aqui, né? Espero que todos estejam bem, por mais que seja um período difícil, um período de pandemia, mas o conhecimento, a produção de conhecimento, ela não pode parar, né? Então, vamos à luta, vamos estudar, produzir conhecimento, para que possamos, no futuro, nos tornarmos cidadãos, né, conforme os princípios éticos de uma boa sociedade. Então, vamos começar da seguinte forma, né? Com certeza vocês já viram essa parte aí, então vamos hoje fazer um breve lembrete, uma breve revisão do que a gente já viu ao longo desse ano, né? Então, para que eu possa entrar nessa regionalização mundial na Guerra Fria, primeiro vamos lembrar o que é uma região, o que é regionalizar, né? Então, lá no início do seu ano letivo, você viu o seguinte, que regionalizar nada mais é do que eu agrupar, né, determinados territórios, onde esses territórios possuam semelhanças, ou seja, eles tenham características que sejam iguais. Características essas que eu posso dizer, ou posso me referir a características naturais, lembrando, né? Características naturais, aquelas que provêm da natureza. O clima, a vegetação, são exemplos de características que eu posso utilizar para realizar um processo de regionalização de um determinado espaço. Da mesma forma que eu posso utilizar características econômicas, características culturais, enfim, né? Eu tenho que definir alguns critérios para que eu possa regionalizar um determinado espaço. Então, esse seria o nosso conceito de regionalizar. Então, vamos dar um salto desse conceito, né, para essa configuração de regionalização que você visualiza aí na sua tela, ou seja, a regionalização mundial na Guerra Fria. Então, começo da seguinte forma, que com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, elas se tornaram potências mundiais, né? Potências essas que possibilitaram a caracterização de uma nova ordem mundial essa, né, que foi denominada bipolar. Lembrando, bi se refere a dois e polo, né? Então, seria dois polos disputando aí essa hegemonia mundial. Polos esses, como você visualiza aí, os Estados Unidos e a União Soviética, né? Lembrando que Guerra Fria, quando ele menciona essas duas palavras aí, Guerra Fria porque foi muito mais uma guerra ideológica, né? Uma guerra de ideias, isso que você vai observar um pouco mais adiante lá nos seus slides. Porém, né, durante esse período de configuração, né, cada uma tentou se sobrepor, ou seja, mostrar o seu poderio para que, com isso, alcançasse o reconhecimento dos demais e com esse reconhecimento, ambos, né, tivessem aí aliados nessa luta por essa hegemonia global que tantos desejavam. E aí eu tenho, né, um duelo esse, de um lado os Estados Unidos da América, né, potência capitalista, potência essa que prevalece até os dias atuais, né, que configura aí, que, ó, vamos dizer assim, que se impõe em um cenário internacional e que dentro da atualidade você está vendo que o território norte-americano vive um conflito muito grande, né, não só
pelos prejuízos que foram acarretados em decorrência da pandemia, mas principalmente pela discriminação e preconceito existente dentro daquele espaço, né? Uma parte, podemos até dizer assim, uma grande parte dessa população se revoltando contra as forças de segurança em decorrência de um crime, né, e podemos dizer até de forma brutal. E do outro lado você tem a União Soviética, essa, né, onde se predominava o sistema socialista, né? Então, quando eu me refiro aos dois polos, né, da Guerra Fria, um era caracterizado por um sistema econômico denominado de capitalismo, né, que esse era controlado pelos Estados Unidos. Em contrapartida, né, o outro era o socialista, né, o sistema socialista, que era controlado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, esses dois sistemas econômicos, eles possuíam algumas características, né? Óbvio que aí você visualiza algumas delas. Vou dizer assim que foram aquelas que eu selecionei como as principais. Então, primeiro eu tenho uma livre iniciativa, que essa livre iniciativa eu vou relacioná-la ao seu segundo ponto, quando se diz uma propriedade privada dos meios de produção, né? Ou seja, dentro desse sistema econômico, eu posso ter a minha iniciativa de investir o meu capital da forma que eu achar conveniente. Lógico, né? Conveniente no sentido de isso vir atender os meus interesses. E dentro desse sistema capitalista, o principal interesse é o lucro. Não tem sentido, né, eu viver dentro de um sistema capitalista, eu ser um investidor no mercado financeiro, se eu não tiver como objetivo o lucro. Então, dentro do sistema capitalista, um ser humano ele pode crescer economicamente, né? Lógico que aí vai incluir diversos fatores, mas sempre na busca, né, de arrecadar o lucro, né? Por isso que hoje a gente tem aí os Estados Unidos como uma grande potência econômica, que ao longo do seu processo de formação do território brasileiro, do território, né, norte-americano, específico dos Estados Unidos, ele sempre buscou, né, um desenvolvimento com esses fins lucrativos, né? E lembrando que para que hoje eu alcance um determinado desenvolvimento, eu tenho que investir principalmente, né, em educação, porque tudo vai girar em si em torno da educação, né? Através da educação eu vou gerar tecnologia, e tecnologia, né, você sabe que possibilita uma grande produção em massa e, consequentemente, isso vai refletir em lucro dentro do meu território. E do outro lado eu tenho um lado socialista, né, que ele coloca principalmente a questão da propriedade coletiva dos meios de produção, né, enquanto lá no meu sistema capitalista eu tenho algo mais individualizado, dentro do sistema socialista eu procuro algo bem mais coletivo, né, onde eu possa abraçar toda a população em si. Eu tenho um governo que decide o que deve ser produzido conforme a minha lógica de mercado, né? Então, o meu país ele necessita de determinados elementos, então o governo vai determinar, né, vai decidir em si que seja produzido isso, ao contrário do que eu tenho lá no meu sistema capitalista, né? Conforme a lei da oferta e da procura, é que vai influenciar muito mais lá do lado capitalista que você acabou de visualizar. Então, dentro do meu lado socialista, eu tenho o quê? Tenho que o governo é o responsável por decidir os meus meios de produção. E aí, o terceiro ponto que eu coloquei, né, diminuir as desigualdades sociais. Você vai visualizar, né, conforme você pesquisar, que eu tenho um socialismo que eles vão classificar como socialismo real e eu tenho um socialismo classificado como socialismo utópico. Quando ele se refere a um socialismo real, ele está se referindo àquele socialismo
que está presente nas sociedades que foram construídas ao longo do tempo, né? Todas as ideologias que foram criadas por Marx e Engels, na verdade, não foram colocadas em prática conforme eles pensaram. Então, aquelas ideologias que foram pensadas por Marx e Engels é a lógica do sistema socialista utópico, né? Utopia é um sonho que nunca foi concretizado. Então, na verdade, o sistema socialista em si, conforme foi escrito por seus pensadores, eles nunca, né, foram realizados na prática ao pé da letra. Houve um pouquinho de distorção, conforme o interesse, é óbvio, de quem gerencia esse sistema, né? Então, aí você tem algumas características do sistema capitalista, lembrando, controlado pelos Estados Unidos da América, e outras, né, características que são, né, da lógica do sistema socialista, né, que, voltando, lembre-se, né, socialismo relaciona a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e capitalismo vou relacionar principalmente aos Estados Unidos, que, né, prevalece como grande potência econômica até os dias atuais. E aí o que eu tenho, né? Eu tenho em si Guerra Fria, que ele diz o seguinte, que essa disputa ideológica, política e militar e econômica, diplomática e tecnológica, ela vai ser denominada aí, ou seja, ela vai configurar a Guerra Fria, né? Então, como mencionei há poucos instantes, a Guerra Fria ela recebeu essa denominação por ser uma guerra de ideias, né? Cada um lutava, buscava pela hegemonia mundial, porém, esse confronto em si, um confronto físico, ele nunca existiu, né? Você pode questionar o seguinte, se é uma disputa ideológica política, e por que, se o conflito não existiu, existe a palavra militar aí exposta na minha tela, né? Então, quando ele se refere a esse militar aí, é que houve uma corrida armamentista, né? Cada um desses dois países, ou seja, Estados Unidos e União Soviética, eles buscaram equipar, né, os seus exércitos para que cada um, né, se tornasse cada vez mais fortalecido militarmente, que aí era, podemos dizer que era até uma forma de intimidar o seu oponente, né? Então, quanto mais poderio militar, mais, né, influência eu teria com relação aos demais, né? Eu poderia trazê-los para o meu lado, como também eu intimidaria, no caso, o meu adversário, né? Então você tem aí um pequeno desenho simbolizando essa disputa ideológica aí, né? Sonic, personagem aí norte-americano, e outro aí, o personagem que vai simbolizar esse socialismo, né? Esse representante aí durante a sua disputa ideológica, né? Então lembre-se, Guerra Fria está relacionado principalmente à ideia de que eles nunca entraram em conflito militar de verdade, né? Mas sim uma troca de acusações, uma troca de ideias, uma disputa, né, de crescimento econômico, militar, de poder político, para demonstrar para o resto do mundo que possuíam todo esse poder, todas as características necessárias para se configurar uma grande potência mundial, dentro de, é óbvio, né, desse conjunto de elementos que você visualiza aí na sua tela. Opa, só um minuto. E aí eu tenho o seguinte, né, que durante esse período de Guerra Fria, que se constituiu e logo após a Segunda Guerra Mundial, o meu mundo ele foi dividido em 3 blocos, né? Blocos esses que tinham as características econômicas dos 2 sistemas que prevaleciam durante aquele período.
voltou à sua fita e na sua cabecinha e lembrou que os dois sistemas econômicos que prevaleciam, capitalismo, Estados Unidos, socialismo, União Soviética, né? Então eu tinha um primeiro mundo, onde esse meu primeiro mundo era formado pelos países capitalistas com elevados níveis de desenvolvimento econômico, lembrando que esse elevado nível de desenvolvimento tecnológico foi construído principalmente com um acúmulo de capital, né? Que aí a gente precisaria voltar lá no século XV, nas expansões marítimas, né? As grandes navegações, onde os países buscaram conquistar novos territórios, né? E aí a gente lembra o seguinte, naquele período, território significava poder. Hoje, tecnologia é capaz de gerar bem mais lucro do que até mesmo território. Um exemplo disso a gente tem o Japão, que em extensão territorial, ou seja, em tamanho, tem um território pequeno, mas é uma grande potência econômica no nosso cenário atual, né? Então eu tenho aí alguns exemplos que você pode utilizar para esses países de primeiro mundo. Por exemplo, Estados Unidos, né, a grande potência econômica do mundo capitalista. Eu tenho o Japão, né, que por mais que tenha seu território sido afetado durante a guerra, conseguiu se reconstruir, né, e esse salto em si que o Japão deu foi graças ao processo de investimento em educação. Eu tenho o Canadá e eu tenho a Austrália, né? Se você observar aí, Estados Unidos, Canadá e Austrália, durante o processo de expansão colonial, todos três foram colônias, né? Então, lembrando que eu tive dois tipos de colônia, uma colônia voltada ao povoamento e outra à exploração, né? Então, Estados Unidos, Canadá e Austrália, né, elas se caracterizaram por um processo de colonização de povoamento. E essas colônias que foram fruto desse processo de colonização de povoamento, elas conseguiram um salto, um crescimento bem mais elevado do que as colônias de exploração, né? Colônia de exploração, posso citar como exemplo o território brasileiro, que foi explorado pelos portugueses durante aquele período. O meu outro bloco, né, entre os três que a gente está mencionando, se refere aos países de segundo mundo, né? Então, todos aqueles países que eram constituídos pelos países socialistas, ou seja, os aliados, a União Soviética, como exemplo, aí a China e seus aliados, eles se configuravam dentro desse cenário de um segundo mundo. Você pode encontrar algo que diga, o que ele questiona o seguinte: hoje é correto eu usar a expressão primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Sempre que você visualizar esse questionamento, né, ou que alguém lhe pergunte, né, é óbvio que a sua resposta será não. Ah, por que não? Porque o segundo mundo hoje ele não é mais presente, né? Com o fim do sistema socialista, que foi, né, vamos dizer assim, configurado principalmente com a queda do Muro de Berlim, que era um símbolo durante o período de Guerra Fria, né? Com aquela queda do muro que simbolizava aí a separação entre capitalismo e socialismo, possibilitou-se o fim do sistema socialista, né? E aí você tem esse pequeno contexto para que você tenha a propriedade de dizer que não existe mais, né, o segundo mundo. Então, hoje as configurações de regionalizações utilizadas na prática em si e na atualidade, elas são outras, né? Essas daí são correspondentes àquele período. Então, tenho aí a União Soviética, né, que o território da União Soviética hoje corresponde ao território da Rússia. Eu tenho a China, né? Vamos lembrar aí que a China, território onde surgiu a pandemia a qual nós estamos vivenciando. Então, alguns países hoje, né, eles se caracterizam ainda como países socialistas, porém já existe uma certa fragilidade, né? Fragilidade no critério que
alguns territórios já têm, vamos dizer assim, algumas semelhanças que são do mundo capitalista e não mais do socialismo. Então, dentro desse processo de configuração do mundo atual, esses países que se denominam países socialistas, eles, né, se fragilizaram com relação aos critérios utilizados para classificá-los como socialistas. E por último, eu tenho, né, o terceiro bloco, que corresponde aos países, né, que são formados, né, pelo capitalismo, né, com pouca ou nenhuma industrialização, né, com baixos indicadores de condições de vida, que esses baixos indicadores eles se referem ao índice de desenvolvimento humano, só lembrando, né, que aí são os países de terceiro mundo, né, faltou só colocar ali na frente, mas que você recorde, né, primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos que estão caracterizados pelo longo processo de industrialização, segundo mundo caracterizado, né, pelos países que se configuraram como países socialistas, e o meu terceiro mundo, que são os países capitalistas que não alcançaram, né, tanto o desenvolvimento tecnológico dentro do seu processo de industrialização, que vai acarretar diretamente no desenvolvimento humano, né, na qualidade de vida da população desses territórios, que aí você tem como exemplo Brasil, África do Sul, Angola, Uruguai, que boa parte desses países, né, como mencionei há poucos instantes, eles foram frutos de um processo de colônia de exploração, né? Então, os interesses que existiam dentro desses espaços de servir a sua metrópole, né, acabaram dificultando, né, porque eles conseguiram uma independência tardia, e é óbvio, se eu tenho independência tardia, isso irá influenciar dentro do processo de formação do meu território, né? Então, volta a fita um pouquinho, né? Segunda Guerra, eu tinha o mundo dividido em 3 blocos. Primeiro mundo, caracterizado pelos países capitalistas, um elevado índice de desenvolvimento industrial, né? Segundo mundo, o mundo socialista, caracterizado pelos países que se denominavam, se caracterizavam como países socialistas. E o terceiro mundo aí, que é o que você está vendo na sua telinha. É óbvio que, como já mencionei, é uma classificação que eu não posso mais utilizar nos dias atuais, né? Professor, e como eu posso caracterizar, como eu posso classificar hoje? Hoje eu tenho uma classificação mais ligada aos países desenvolvidos e aos países subdesenvolvidos. Alguns livros, né, quando você chega lá no seu ensino médio, além de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, eles vão usar a expressão países emergentes, né? Países emergentes são aqueles que conseguiram um certo grau de industrialização, que não estão mais tão atrasados se comparado aos demais, né? O Brasil ele se classificava como um país emergente, né? Mas que recentemente o governo norte-americano ele desclassificou o Brasil desse critério, né? Ou seja, colocou o Brasil novamente para o subdesenvolvimento. Então, né, dê uma visualizada e uma lembrada na sua mente aí que esses pontos, né, já foram visualizados, e aí a gente está fazendo só uma breve abordagem de revisão para que você possa, né, relembrar, para podermos dar continuidade na aula seguinte. E aí eu tenho um mapa que configura exatamente esse processo de divisão do mundo em 3 blocos, né? Você pode observar, quem não lembra muito aí da configuração continente americano, né? Lembrando, continente americano divide-se em América do Norte, América Central, né? E a América do Sul, que é onde está localizado o território brasileiro, né? América do Norte, lembrando que a América do Norte é configurada, né, por 3 países. Canadá, fica logo acima dos Estados Unidos, os Estados Unidos e o México, né? Lembrando desses 3 aí, Canadá e Estados Unidos, como você visualiza no seu
mapazinha corresponde ao primeiro mundo, e a partir do México aqui eu tenho que esses países são denominados de terceiro mundo, né? Lembrando que você tem uma configuração que diz que países anglo-saxônicos e países latino-americanos, né? A partir do México aqui ao final da sua América do Sul, eles são classificados como países latino-americanos, e esses dois aqui, né, como países anglo-saxônicos. Isso levando-se em consideração, né, a linguagem dos povos que colonizaram esses territórios. Então, América do Norte, em específico, Estados Unidos e Canadá, se configuram como primeiro mundo e os demais como terceiro mundo. Vejam aqui também, né, a África, no caso aqui o continente africano, praticamente todo configurado como países capitalistas do terceiro mundo, com exceção desses dois pontinhos em verde que você encontra aí, que são áreas satélites, eles denominam como áreas satélites do sistema socialista. A Europa, né, lá em cima aqui, ó, também se configuram como países desenvolvidos de primeiro mundo. Primeiro mundo, lembrando que esses países da Europa aqui, boa parte deles foram os responsáveis por colonização da América e colonização do território africano, né? E aqui eu tenho o rosa, que corresponde à União Europeia, né? Ou seja, os países de segundo mundo. Então, segundo mundo, terceiro mundo caracterizado pelo seu azul, e, né, aqui você tem os países de primeiro mundo, que são, né, os amarelos. E aqui embaixo, né, você tem a sua Oceania, o continente da Oceania, que também foi fruto de uma colonização, né, bem mais tardia, mas uma colonização de povoamento que possibilitou o que ele seja classificado dentro desse cenário de primeiro mundo. E aí, por último, né, eu tenho os heróis e os vilões da Guerra Fria, né? Lógico que para que durante aquele período eu conseguisse aliados, eu tinha que mostrar o meu poderio, né? Tinha que mostrar que eu era melhor do que o meu concorrente, e aí houve um grande investimento, principalmente por parte dos Estados Unidos, em mostrar o modo de vida americano como um modo de vida que era superior aos demais, né? E aí ele foi explorar, né, principalmente a mídia, para transmitir para o resto do mundo como se dava, né, dentro do seu território. Então ele se apropriou aí do sistema, do cinema, da música, dos quadrinhos, de games, enfim, né, uma variedade de mídia onde eu pudesse expor a vida norte-americana para mostrar que o meu sistema era melhor e, consequentemente, derrotar o meu adversário, trazer aquelas pessoas que estavam do lado de lá para se adaptarem, né, ao meu interesse, ou seja, aos interesses capitalistas, que era, né, o sistema econômico qual predominava no território dos Estados Unidos. E aí você tem alguns exemplos de super-heróis que fizeram parte dessa, vou usar a palavra cultura, dessa cultura norte-americana, como uma forma de alimentar essa ideologia capitalista, né? Então você tem o Homem de Ferro, o Capitão América, Super-Homem, né? James Bond aí também configurando nas telinhas. E aí, se você observar principalmente vamos dizer assim, o Homem de Ferro, Capitão América e os Estados Unidos, observe aí que ambos os personagens, eles trazem, né, nos seus vestimentos cores que representam, né, a bandeira norte-americana. Então, dentro dessa mídia criou-se esses personagens como super-heróis que conseguiam combater os seus rivais, ou seja, os seus oponentes, né? Então, essa foi uma pequena
revisão, para que a gente possa lembrar um pouco do contexto